Senti o celular vibrando na palma da minha mão. Olhei para a tela. Augusto ligando. Meu coração disparou como um cavalo selvagem. Sabia exatamente por que ele estava ligando naquele momento. Meus dedos tremiam quando deslizei para atender. Foi então que aquelas palavras explodiram pelo alto-falante. Você mudou a senha do cartão, vagabunda! Quero pagar aqui o jantar. Fale a senha antes que eu faça algo com você. Respirei fundo. 7 anos. Foram 7 anos aguentando ofensas, manipulações e controle financeiro. Naquele momento, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Ou melhor, se fortaleceu. Pela primeira vez, não senti medo. Senti raiva. Uma raiva acumulada por 2.555 dias, de pequenas e grandes humilhações. Me chamo Mirela Tanaka, tenho 37 anos, trabalho como farmacêutica em Ribeirão Preto. Para quem me vê no balcão da Farmácia Saúde Integral, sempre sorridente, explicando sobre medicamentos, jamais imaginaria o inferno que vivia entre 4 paredes. Meu casamento era como aqueles comprimidos revestidos. Por fora, uma película bonita e colorida. Por dentro, um conteúdo amargo que me envenenava aos poucos. A voz de Augusto continuava berrando do outro lado da linha. Conseguia ouvir o burburinho do restaurante Sabor do Cerrado ao fundo. Aquele mesmo lugar que ele fazia questão de me lembrar que era caro demais para irmos juntos. Mas para a mãe e a tia dele, para elas o céu era o limite. Dalva e Ivone, as 2 mulheres que me julgavam por cada centavo gasto em produtos básicos de higiene, estavam lá, provavelmente saboreando o filé mais caro do cardápio. Não vou passar a senha, Augusto. Minha voz saiu surpreendentemente firme. Do outro lado, silêncio. Um silêncio tão pesado que quase podia tocar. Ele não esperava essa resposta. Em 7 anos, era a primeira vez que eu dizia não. O quê? Você perdeu a cabeça? Estou aqui com minha mãe e minha tia. Quer que eu passe vergonha? A indignação em sua voz me deu uma estranha satisfação. Desliguei. Simplesmente desliguei. O telefone voltou a tocar imediatamente. Ignorei. Tocou mais 10, 15 vezes. Mensagens começaram a chegar em rajadas, cada uma mais agressiva que a anterior. Você vai me pagar por isso. Estou voltando para casa agora. Você não sabe com quem está mexendo. Corri para o quarto e tranquei a porta. Abri a janela, sentindo o ar fresco da noite de Ribeirão Preto tocar meu rosto. As luzes do residencial Vila das Flores brilhavam ao longe. Quantas outras mulheres naquele exato momento estavam vivendo situações similares atrás de cortinas fechadas e sorrisos forçados? Foi quando percebi que tinha tempo limitado. Augusto voltaria furioso e precisava aproveitar esse momento. Corri para o escritório dele, aquele espaço sagrado onde eu não podia entrar sem permissão. Abri as gavetas procurando, vasculhando cada canto. No fundo da última gaveta, sob uma pilha de documentos aparentemente sem importância, encontrei uma pasta preta. Minhas mãos tremiam quando abri. Logo na primeira página, um documento de transferência de imóvel. Nossa casa, a casa que ajudei a comprar com a herança da minha avó, estava sendo transferida para o nome de Dalva Rezende. A data programada para a assinatura era daqui a 3 dias. Continuei folheando e encontrei extratos bancários de uma conta que eu desconhecia completamente. Transferências regulares da nossa conta conjunta, sempre em dias de pagamento do meu salário. O quebra-cabeça começou a se formar na minha mente. As constantes reclamações sobre dinheiro, apesar de ganharmos bem. O controle obsessivo sobre minhas despesas. As críticas quando eu queria visitar meu pai, Jorge, em São Paulo. Tudo fazia sentido agora. Não era apenas um controle emocional. Era um plano meticulosamente arquitetado para me deixar sem nada. Enquanto absorvia aquela descoberta, ouvi uma notificação diferente no celular. Uma mensagem de um número desconhecido. Mirela, aqui é Ivone, a tia do Augusto. Ele saiu do restaurante furioso, deixando eu e Dalva para trás. Tem algo que você precisa saber. Estou indo para sua casa agora. Não conte ao Augusto que estou indo. Ivone? A mesma mulher que sempre me olhava com desprezo e fazia comentários ácidos sobre minha aparência e minha capacidade como esposa? O que ela poderia querer comigo naquele momento? Seria uma armadilha?
Augusto poderia estar usando o telefone dela para me enganar? Antes que pudesse processar tudo isso, ouvi o barulho de pneus cantando na entrada do condomínio. Pelo ritmo acelerado e brusco, só podia ser ele. Rapidamente, fotografei todos os documentos com meu celular e recoloquei a pasta exatamente onde estava. Corri para o quarto e destrancei a porta. Ele ficaria ainda mais furioso se percebesse que me tranquei. Sentei na cama, tentando controlar minha respiração. Ouvi a chave girando na fechadura da porta principal com violência. Passos pesados subindo a escada. A voz de Augusto gritando meu nome pelas paredes da casa. Era um nome que, nos últimos anos, havia perdido todo o carinho quando pronunciado por ele. Naquele momento, tomei uma decisão. Não seria mais uma estatística. Não seria mais uma história de submissão. Seria uma história de vingança. Não do tipo violento ou mesquinho, mas daquelas que restauram a justiça e devolvem a dignidade. Vocês que estão me assistindo agora, de onde vocês são? Compartilhem nos comentários suas cidades. Quero saber quantas Mirelas estão por aí, prontas para dar um basta em situações abusivas. Os passos se aproximavam cada vez mais do quarto. A maçaneta girou lentamente. Augusto entrou, com o rosto vermelho de raiva, gravata frouxa no pescoço, olhos injetados me encarando como se pudessem me destruir. Não desviei o olhar. Pela primeira vez, encarei aquele homem sem medo. Ele não sabia, mas eu já não era mais a mesma Mirela de horas atrás. A descoberta daqueles documentos havia plantado em mim uma semente de força que jamais seria arrancada. Você tem noção do que acabou de fazer? Ele sibilou entre os dentes, cerrando os punhos ao lado do corpo. Me humilhar daquele jeito, na frente da minha família. Mantive meu olhar firme. O cartão bloqueado foi apenas o começo. O que estava por vir mudaria completamente o rumo das nossas vidas. E naquele exato momento, uma mensagem chegou ao meu celular. Estou na portaria do condomínio. Deixei entrar? Ivone. O destino estava prestes a virar o jogo de uma forma que nenhum de nós poderia prever. Se quiserem saber o que aconteceu depois, se inscrevam no canal Vingança do Dia para não perder nenhum detalhe dessa história, que vai muito além de uma simples senha de cartão bloqueada. Conheci Augusto Rezende em uma dessas tardes ensolaradas de outono, daquelas que parecem saídas de um filme romântico. Eu organizava um mutirão de vacinação no centro de Ribeirão Preto, quando ele entrou na farmácia, vestindo um terno impecável, olhos castanhos que pareciam enxergar além da minha alma. Preciso de algo para dor de cabeça, disse. O trabalho no banco está me matando. Entreguei o medicamento e nossos dedos se tocaram por um instante. Foi o suficiente para sentir aquela corrente elétrica que tantas vezes nos enganam, confundindo atração com amor verdadeiro. Trocamos números de telefone. No primeiro encontro, fomos ao cinema. No segundo, jantar. No terceiro, ele já falava sobre nosso futuro juntos. Augusto era eloquente e charmoso, sempre com histórias sobre clientes importantes do Banco Crédito Nacional, onde trabalhava como gerente regional. Falava com tanta propriedade sobre investimentos, planos financeiros e segurança econômica, que eu, com meu conhecimento limitado sobre finanças, me sentia protegida ao seu lado. Deixe que eu cuido disso, tornou-se sua frase favorita. E eu, ingenuamente, permiti. Nos casamos após 8 meses de namoro. Meu pai, Jorge Tanaka, tentou me alertar. Mirela, você mal conhece esse homem, não tem pressa. Mas eu estava completamente envolvida no turbilhão de emoções, na promessa de uma vida perfeita, ao lado daquele homem que parecia ter saído dos meus sonhos mais secretos. A cerimônia foi grandiosa, exatamente como Augusto queria. Precisamos impressionar meus colegas do banco, insistia. Gastamos quase toda a minha poupança naquele dia. Foi na lua de mel em Fortaleza que percebi os primeiros sinais. Augusto controlava meticulosamente cada gasto. Esse restaurante é muito caro. Não precisamos dessa excursão. Por que comprou esse souvenir? Pequenas críticas que, na época, interpretei como prudência financeira. Afinal, começar uma vida juntos exigia responsabilidade, certo? Voltamos para Ribeirão Preto e nos instalamos em um pequeno apartamento alugado. É temporário, garantiu Augusto. Em breve teremos nossa casa própria. Naquela primeira semana como casados, ele me pediu para unificarmos nossas contas bancárias.
É mais prático, amor. Assim administro melhor nosso dinheiro. Concordei sem questionar. O tempo passou e as pequenas críticas transformaram-se em controle absoluto. Cada centavo que ganhava na farmácia ia direto para nossa conta conjunta. Quando precisava comprar algo pessoal, um creme para o rosto, um livro, um presente para meu pai, tinha que justificar detalhadamente. Mirela, esse dinheiro poderia estar rendendo na poupança, dizia ele, com aquela expressão de decepção que comecei a temer. Em contrapartida, Augusto nunca explicava seus próprios gastos. Ternos novos apareciam no guarda-roupa, almoços caros com clientes eram frequentes. Presentinhos para sua mãe Dalva jamais passavam pelo crivo do estamos economizando. Quando eu questionava, a resposta vinha acompanhada de um sorriso condescendente. São investimentos na minha carreira. Você não entende como funciona o mundo corporativo. Foi nesse período que Dalva e Ivone começaram a fazer parte constante do nosso cotidiano. Dalva, uma senhora de aparência frágil, mas língua afiada, vinha jantar conosco pelo menos 2 vezes por semana. Sentava-se à mesa, observava cada movimento meu com olhos de falcão. A comida está um pouco salgada, não achas, Augusto? Mirela, querida, não acha que essa blusa está um pouco jovem demais para você? Meu filho merece uma casa mais organizada. Ivone, por sua vez, era a sombra de Dalva. Alguns anos mais velha, viúva, passava os dias criticando tudo e todos. Nos primeiros jantares tentei conquistá-las. Preparava pratos elaborados, arrumava a casa impecavelmente, sorria diante das críticas. Com o tempo entendi que não havia aprovação possível. Eu era, e sempre seria, a mulher que roubou o filho querido. 2 anos após o casamento, recebemos a notícia que minha avó materna havia falecido, deixando-me uma herança modesta. Não era uma fortuna, mas o suficiente para dar entrada em uma casa própria. Augusto ficou eufórico. Finalmente sairemos desse aluguel. Visitamos dezenas de imóveis até encontrar uma casa no residencial Vila das Flores. Não era exatamente o que eu sonhava. Ficava longe da farmácia onde trabalhava e próxima demais da casa de Dalva. Mas Augusto insistiu tanto que acabei cedendo. O que eu não sabia é que, ao assinar os documentos da compra, apenas o nome dele constava como proprietário. É apenas uma formalidade, explicou quando questionei. Como sou bancário, conseguimos melhores condições no financiamento. Depois ajustamos isso. Esse depois nunca chegou. Nossa vida na nova casa deveria ter sido o começo de uma fase feliz. Em vez disso, o controle se intensificou. Augusto instalou câmeras por segurança. Monitorava meus horários de saída e chegada. Amizades antigas começaram a desaparecer. Sabrina só quer sair para gastar dinheiro, dizia sobre minha melhor amiga advogada. Cristiano claramente tem outras intenções com você, afirmava sobre meu colega de trabalho. Aos poucos, meu círculo social reduziu-se a ele, sua mãe e sua tia. No trabalho, tentava manter as aparências. Sorria para os clientes, focava na organização de medicamentos, encontrava refúgio nas pequenas tarefas do dia a dia. Foi lá que conheci Cristiano Borges, farmacêutico recém-contratado. Diferente de muitos, ele percebia quando meu sorriso não alcançava os olhos. Está tudo bem, Mirela? Perguntava ocasionalmente. Eu sempre desconversava. Em casa, desenvolvi uma técnica de sobrevivência. Concordar, aceitar, evitar conflitos. Se Augusto reclamava do jantar, eu me desculpava. Se criticava minhas roupas, eu as trocava. Se questionava meus gastos, mostrava cada nota fiscal. Vivia em constante estado de alerta, antecipando suas reações, medindo cada palavra. As noites tornaram-se particularmente difíceis. Augusto chegava do trabalho, exigia jantar pontualmente às 20 horas, reclamava do tempero, da arrumação da casa, do meu penteado. Depois, sentava-se em frente à televisão com um copo de uísque, ignorando minha presença até o momento em que decidia que era hora de cumprir suas obrigações conjugais. Palavras dele. O sexo, que no início do relacionamento era prazeroso e recíproco, transformou-se em mais uma forma de controle e submissão. Aos domingos, o ritual era infalível. Almoço na casa de Dalva. A mesa farta,
Os elogios excessivos à comida maravilhosa que só minha mãe sabe fazer, as histórias da infância perfeita de Augusto. Eu sorria, concordava, elogiava. Por dentro, sentia-me cada vez menor, mais insignificante. Foi durante um desses almoços que ouvi pela primeira vez Augusto mencionar problemas financeiros. Estávamos na varanda enquanto Dalva e Ivone preparavam a sobremesa. As coisas no banco não estão boas, confidenciou com voz preocupada. Precisamos apertar os cintos. Na semana seguinte, meu cartão de crédito foi cancelado. Medida de contenção, justificou. Acreditei nele. Acreditei quando disse que precisávamos cortar o plano de saúde. Acreditei quando vendeu meu carro, alegando que um era suficiente para nós dois. Acreditei quando pediu que transferisse metade do meu salário para uma conta de investimentos que eu nunca via os extratos. Confia em mim, Mirella. Estou cuidando do nosso futuro. Os anos passaram assim, uma névoa de mentiras e manipulações que eu não conseguia enxergar através. Ou talvez não quisesse. Aceitar a verdade significaria admitir que havia desperdiçado anos da minha vida, que havia permitido ser diminuída, controlada, roubada, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. O ponto de virada aconteceu 3 meses atrás. Estava no trabalho quando Cristiano me procurou discretamente durante o intervalo. Mirella, preciso te mostrar algo. Ele havia visto Augusto em um restaurante caríssimo no centro da cidade, acompanhado de uma mulher que definitivamente não era nem sua mãe, nem sua tia. Ele parecia muito à vontade, comentou constrangido. Naquela noite, pela primeira vez em anos, confrontei Augusto. Com quem você almoçou hoje? A pergunta caiu como uma bomba durante o jantar. Seus olhos se estreitaram. O garfo parou a meio caminho da boca. No banco, com clientes. Por quê? A mentira saiu tão natural que quase acreditei. Quase. Alguém te viu no Cantina Romana com uma mulher. Mantive o tom calmo, observando suas reações. Primeiro a surpresa, depois a raiva, finalmente o ataque. Agora você me vigia. Contratou alguém para me seguir? Quem te deu essa informação mentirosa? Sua voz aumentava a cada frase. Foi aquele seu coleguinha da farmácia, não foi? Eu sempre soube que ele tinha outras intenções. O jantar terminou com pratos quebrados e Augusto saindo de casa, batendo a porta. Quando voltou, horas depois, agiu como se nada tivesse acontecido. Tentou me abraçar na cama, como se o confronto anterior fosse apenas um delírio meu. Foi nessa noite que comecei a planejar minha saída. Silenciosamente, criei um e-mail alternativo. Durante o expediente na farmácia, pesquisava sobre direitos patrimoniais, violência psicológica, abuso financeiro. Descobri que o que sofria tinha nome: violência patrimonial. Augusto não apenas me controlava emocionalmente, ele sistematicamente me roubava, restringia meu acesso a recursos, me mantinha em dependência econômica. Procurei Sabrina secretamente. Como advogada especializada em direito familiar, ela me orientou sobre os primeiros passos. Precisamos de provas, Mirella. Documentos, transferências, qualquer coisa que mostre o desvio de dinheiro. Comecei a prestar mais atenção nas finanças. Notificações do banco que antes ignorava, agora eram analisadas detalhadamente. Foi assim que, naquela fatídica tarde, recebi um alerta sobre uma transferência suspeita. Ao verificar o aplicativo bancário, descobri que não era a primeira, era a terceira naquele mês, para uma conta que eu desconhecia totalmente. Algo dentro de mim finalmente despertou. Anos de submissão e medo transformaram-se em determinação. Entrei nas configurações do aplicativo e alterei a senha do cartão principal, aquele que Augusto mais utilizava. Sabia que era apenas um pequeno ato de rebeldia, mas representava o primeiro passo em direção à minha libertação. Horas depois, enquanto preparava um chá para acalmar os nervos, Augusto avisou que sairia para jantar. Vou levar mamãe e tia Ivone ao Sabor do Cerrado. Não me espere acordada. O Sabor do Cerrado, o mesmo restaurante que ele sempre dizia ser um desperdício de dinheiro quando eu sugeria irmos em ocasiões especiais. Assenti silenciosamente, observando-o arrumar-se com esmero. Gravata nova, perfume importado, sapatos italianos. Tudo comprado com o dinheiro que supostamente mal dava para as contas básicas,
Quando a porta se fechou atrás dele, senti um misto de ansiedade e libertação. O jogo havia começado. Eu não sabia exatamente como terminaria, mas estava determinada a mudar as regras. Aquela transferência suspeita, o cartão bloqueado, eram apenas as primeiras peças de um quebra-cabeça muito maior que eu estava prestes a desvendar. Mal sabia eu que, horas depois, o telefone tocaria com a ligação furiosa de Augusto e minha vida mudaria para sempre. O relógio da sala marcava exatamente 21h43 quando meu celular vibrou pela primeira vez. Estava sentada no sofá, folheando um livro sobre direitos das mulheres que Sabrina havia me emprestado secretamente. O nome de Augusto piscou na tela. Hesitei por alguns segundos antes de atender. Sabia que não seria uma conversa agradável, mas não imaginava a tempestade que estava prestes a enfrentar. Alô? Respondi com a voz mais neutra possível. Você mudou a senha do cartão, vagabunda? Quero pagar aqui o jantar. Fale a senha antes que eu faça algo com você. Sua voz explodiu pelo alto-falante com tanta violência que afastei o telefone do ouvido. O coração disparou imediatamente, aquela familiar sensação de pânico tomando conta do meu corpo. Suor frio, mãos trêmulas, respiração acelerada. Era assim que ele me mantinha sob controle há anos. Medo, puro e simples medo. Mas algo estava diferente naquela noite. Talvez fosse o livro em meu colo, com suas páginas destacando em vermelho a frase "Abuso financeiro é violência". Talvez fossem as semanas de conversas secretas com Sabrina. Ou talvez, simplesmente, fosse o acúmulo de 7 anos de humilhações que finalmente transbordaram. Não vou passar a senha, Augusto. As palavras saíram firmes, surpreendendo a nós dois. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado de incredulidade. Em 7 anos de casamento, eu nunca havia negado um pedido direto dele. Muito menos durante um de seus acessos de fúria. Como é que é? Sua voz baixou para um tom perigosamente calmo. Acho que não entendi direito. Você entendeu perfeitamente. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir pelo telefone. Não vou passar a senha. Você perdeu a cabeça? Estou aqui no restaurante com minha mãe e minha tia. Quer que eu passe vergonha? Quer que elas pensem que não consigo pagar um simples jantar? Foi quando algo estalou dentro de mim. Todas aquelas vezes que ele negou meus pedidos para jantar, fora porque estávamos economizando. Todas as restrições que impôs ao meu próprio dinheiro. Todas as humilhações financeiras disfarçadas de planejamento familiar. Vergonha é o que você me faz passar todos os dias, Augusto. Vergonha é controlar cada centavo que ganho enquanto gasta à vontade. Vergonha é mentir sobre nossa situação financeira para me manter submissa. Você ficou louca? Tá drogada? Ele sussurrava agora. Provavelmente para que Dalva e Ivone não ouvissem. Olha aqui, quando eu chegar em casa... Não esperei que completasse a ameaça. Desliguei, simplesmente apertei o botão vermelho, cortando aquela voz que por tantos anos ditou as regras da minha existência. O telefone voltou a tocar imediatamente. Ignorei. Tocou mais 5, 10, 15 vezes. Mensagens começaram a chegar em rajadas, cada uma mais agressiva que a anterior. Você vai me pagar por isso. Vou te ensinar a me respeitar. Estou voltando para casa agora. Você não sabe com quem está mexendo. A adrenalina corria por minhas veias. Sabia que tinha pouco tempo antes que ele chegasse em casa. Augusto não dirigia bêbado. Era uma das poucas regras que seguia rigidamente, mas o restaurante ficava a apenas 20 minutos de carro. Precisava agir rapidamente. Corri para o nosso quarto e tranquei a porta, algo que jamais havia feito antes. Abri o guarda-roupa e peguei uma pequena mala de mão. Coloquei documentos pessoais, algumas roupas básicas, itens de higiene. Não levaria muito, apenas o essencial caso precisasse sair às pressas. Escondi a mala embaixo da cama e respirei fundo. O próximo passo seria o mais arriscado. Dirigi-me ao escritório de Augusto, aquele cômodo sagrado onde eu raramente entrava. A porta não estava trancada. Ele confiava tanto no meu medo que nem se preocupava mais em esconder suas coisas. O escritório era impecavelmente organizado como tudo que pertencia a Augusto. Prateleiras com livros de finanças e administração.
Uma mesa de mogno com computador de última geração. Porta-retratos estrategicamente posicionados, mostrando sua formatura. Premiações no banco. Viagens internacionais para congressos financeiros. Fui direto para a gaveta principal da escrivaninha. Trancada. Vasculhei a sala procurando a chave. Não estava em nenhum lugar óbvio. O tempo corria contra mim. Cada minuto que passava era um minuto mais próximo do retorno de Augusto. Foi então que me lembrei. O vaso de planta artificial que ficava sobre o armário de arquivos. Certa vez, enquanto limpava o escritório, sempre sob supervisão dele, vi Augusto guardar algo ali. Na época, fingi não notar. Agora, aquela memória poderia ser minha salvação. Arrastei a cadeira, subi nela e tateei dentro do vaso. Meus dedos encontraram um pequeno objeto metálico. A chave. Com as mãos trêmulas, voltei à escrivaninha e abri a gaveta principal. Dezenas de pastas organizadas por cor e tema. Extratos bancários, apólices de seguro, contratos. Passei os olhos rapidamente por cada título, tentando identificar algo suspeito. Foi quando notei uma pasta preta, sem identificação, escondida sob documentos aparentemente rotineiros. Abria, com o coração aos pulos. Logo na primeira página, um documento de transferência de imóvel. Nossa casa, a casa que ajudei a comprar com a herança da minha avó, estava sendo transferida para o nome de Dalva Rezende. A data programada para a assinatura era daqui a 3 dias. Meu estômago revirou. Continuei folheando e encontrei extratos bancários de uma conta em um banco diferente do nosso. Uma conta que eu desconhecia completamente. Transferências regulares saíam da nossa conta conjunta, sempre em datas próximas ao pagamento do meu salário. O destino, esta conta secreta. Mais ao fundo da pasta, encontrei algo ainda mais perturbador. Um rascunho de acordo pré-divórcio, já com data de 6 meses atrás. Nele, eu abri a mão de qualquer direito sobre nossos bens em comum, inclusive a casa. A linha da minha assinatura estava em branco. Augusto planejava me fazer assinar aquilo eventualmente? Ou pior, planejava forjar minha assinatura? O quebra-cabeça começou a se formar na minha mente. As constantes reclamações sobre dinheiro, apesar de ganharmos bem, o controle obsessivo sobre minhas despesas, as críticas quando eu queria visitar meu pai em São Paulo. Tudo fazia sentido agora. Não era apenas um controle emocional, era um plano meticulosamente arquitetado para me deixar sem nada. Tirei fotos de cada documento com o meu celular. Precisava dessas provas. Quando terminei de fotografar tudo, recoloquei a pasta exatamente onde estava, fechei a gaveta e devolvi a chave ao seu esconderijo. Voltei para o quarto, ainda com a cabeça girando, tentando processar a magnitude da traição que acabara de descobrir. Foi quando ouvi uma notificação diferente no celular. Uma mensagem de um número desconhecido. Mirela, aqui é Ivone, a tia do Augusto. Ele saiu do restaurante furioso, deixando eu e Dalva para trás. Tem algo que você precisa saber. Estou indo para sua casa agora. Não conte ao Augusto que estou indo. Ivone, a mesma mulher que sempre me olhava com desprezo e fazia comentários ácidos sobre minha aparência e minha capacidade como esposa, o que ela poderia querer comigo naquele momento? Seria uma armadilha? Augusto poderia estar usando o telefone dela para me enganar? Meus pensamentos foram interrompidos pelo barulho inconfundível de pneus cantando na entrada do condomínio. O som de uma freada brusca, seguida por uma porta de carro sendo batida com força. Augusto tinha chegado. Rapidamente, destrancei a porta do quarto. Ele ficaria ainda mais furioso se percebesse que me tranquei. Sentei na cama, tentando controlar minha respiração, forçando meu rosto a uma expressão neutra como havia feito tantas vezes antes. Ouvi a chave girando na fechadura com violência. A porta principal abriu-se e bateu contra a parede. Passos pesados subindo a escada, pisando com força em cada degrau como se quisesse quebrar a madeira sob seus pés. A voz de Augusto gritando meu nome ecoava pelas paredes da casa, fazendo-as tremer, ou talvez fosse eu quem tremia. Mirela, onde você está? Respirei fundo. As descobertas daquela noite ainda fervilhavam em minha mente, mas não podia demonstrar. Não ainda. Precisava ganhar tempo, avaliar minhas opções, elaborar um plano. Os passos se aproximaram do quarto. A maçaneta girou lentamente. Augusto entrou,
o rosto contorcido numa máscara de fúria que eu conhecia bem demais. Gravata frouxa no pescoço, primeiros botões da camisa abertos, cabelos desalinhados, sinais de sua raiva crescente durante o trajeto do restaurante até em casa. Você tem noção do que acabou de fazer? Ele sibilou entre os dentes, cerrando os punhos ao lado do corpo. Mantive o olhar baixo, fingindo submissão, enquanto minha mente trabalhava a 1000 por hora. Não sei do que você está falando. Não sabe? Sua voz elevou-se novamente. Me humilhar daquele jeito? Na frente da minha família? Tive que pedir dinheiro emprestado para minha própria mãe. Minha mãe, Mirella. Eu não mudei senha nenhuma. Menti, tentando ganhar tempo. Deve ter sido algum problema no sistema do banco. Augusto avançou até ficar a centímetros do meu rosto. Podia sentir seu hálito, uma mistura de vinho tinto caro e fúria. Não minta para mim. Você acha que sou idiota? Que não sei quando minha própria esposa está aprontando pelas minhas costas? Suas palavras carregavam uma ironia involuntária que quase me fez rir. Era ele quem aprontava pelas minhas costas há anos. Era ele quem mentia, manipulava, roubava. Augusto, por favor, vamos conversar amanhã? Tentei acalmá-lo como fazia habitualmente. Você está alterado, bebeu um pouco? Não me diga o que fazer! Seu punho atingiu a parede ao lado da minha cabeça. O gesso rachou, deixando uma marca profunda. Era um aviso. Da próxima vez poderia ser meu rosto no lugar da parede. Em 7 anos de casamento, Augusto nunca havia me agredido fisicamente. Controlava-me de outras formas. Psicologicamente, financeiramente, emocionalmente. Aquele soco na parede representava uma escalada perigosa. Precisava desescalar a situação. Me desculpe, Augusto, você está certo. Vou verificar o aplicativo do banco, ver o que aconteceu. Levantei-me lentamente, mantendo os olhos baixos, interpretando o papel da esposa submissa que ele esperava. Augusto agarrou meu braço com força, seus dedos deixando marcas vermelhas na minha pele. Você vai me explicar agora mesmo o que está acontecendo. Primeiro aquele seu coleguinha da farmácia fica me vigiando. Depois você começa a agir estranha. E agora isso? Tem algo que você não está me contando. Foi nesse momento que meu celular vibrou novamente. Uma mensagem apareceu na tela, visível para nós dois. Estou na portaria do condomínio. Deixei entrar? Ivone. O rosto de Augusto passou da raiva para a confusão. Ivone, minha tia está vindo aqui? O que significa isso? Eu? Não sei. Desta vez falei a verdade. Ela acabou de me mandar mensagem. Está mentindo de novo. Ele apertou mais meu braço. Vocês duas nunca se deram bem? Por que ela estaria vindo aqui a esta hora? O que vocês estão tramando? Não estamos tramando nada. Defendi-me. Ela me enviou uma mensagem dizendo que precisava falar algo importante. Só isso. Augusto soltou meu braço abruptamente e pegou seu próprio celular. Discou rapidamente o número da tia. O viva-voz permitiu que eu ouvisse a conversa. Tia Ivone, onde a senhora está? Sua voz, agora controlada, não revelava nada da fúria de segundos atrás. Estou na portaria do seu condomínio, Augusto. Preciso falar com vocês dois urgentemente. Sobre o quê? Não pode esperar até amanhã? Não, não pode. A voz de Ivone soava estranhamente firme. É sobre sua mãe, sobre você e sobre o que vocês estão fazendo com Mirella. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Augusto olhou para o telefone como se ele tivesse se transformado em uma serpente venenosa. Do que a senhora está falando? Não vou discutir isso por telefone. Peça para o porteiro me deixar entrar. Augusto encerrou a ligação sem responder. Seus olhos encontraram os meus, agora carregados de suspeita. O que você contou para ela? Como ela sabe de qualquer coisa? Eu não contei nada. Nem sei do que ela está falando. Estou avisando, Mirella. Seu dedo apontou para meu rosto, tremendo de raiva. Se descobrir que você está espalhando mentiras sobre mim, vai se arrepender amargamente. Naquele momento, o interfone tocou. O porteiro anunciava a presença de Ivone na portaria, perguntando se deveria autorizá-la a entrar. Augusto hesitou por alguns segundos, claramente dividido entre a curiosidade e o receio do que a tia poderia dizer. Deixa entrar, decidiu finalmente, desligando o interfone. Virou-se para mim com um olhar ameaçador. Não pense que isso acabou. Vamos ouvir o que ela tem a dizer
e depois continuamos nossa conversa. Assente silenciosamente, enquanto um misto de medo e esperança crescia dentro de mim. O que Ivone sabia? Por que decidiu me procurar justamente naquela noite? Seria possível que tivesse descoberto os planos de Augusto e Dalva? Os minutos seguintes pareceram se arrastar eternamente. Augusto andava de um lado para outro na sala, mordendo o lábio inferior, um hábito que sempre demonstrava quando estava preocupado. Eu permaneci sentada no sofá, tentando controlar o tremor nas mãos, tentando processar tudo o que havia descoberto nas últimas horas. Quando a campainha finalmente tocou, ambos pulamos. Augusto lançou-me um último olhar de advertência antes de dirigir-se à porta. Ivone entrou como uma tempestade, cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, batom vermelho contrastando com a pele pálida, saltos altos batendo no piso de madeira como marteladas do destino. Carregava uma bolsa grande de couro que apertava contra o peito, como se contivesse tesouros inestimáveis. Boa noite. Sua voz era firme, sem a habitual nota de desdém que reservava para mim. Precisamos conversar. Ivone permaneceu de pé na sala de estar, seus olhos percorrendo o ambiente como se o visse pela primeira vez. Augusto apontou para o sofá, convidando-a a sentar. Prefiro ficar em pé, respondeu secamente. O que tenho para dizer não vai demorar muito. Um silêncio pesado pairou entre nós três. Augusto cruzou os braços impaciente. Então diga logo, tia. O que é tão urgente que não podia esperar até amanhã? Ivone respirou fundo e abriu a bolsa de couro que carregava. Dela, retirou um pequeno gravador digital, antiquado se comparado aos smartphones atuais, mas perfeitamente funcional. Colocou-o sobre a mesa de centro. Antes de qualquer coisa, começou ela, com uma firmeza que nunca havia demonstrado em minha presença. Quero que saiba, Augusto, que tentei alertar sua mãe várias vezes. Tentei fazê-la entender que o que vocês estavam fazendo não apenas é imoral, mas também ilegal. O rosto de Augusto empalideceu. Do que você está falando? Estou falando disso. Ela pressionou o botão de reprodução. A voz de Dalva preencheu a sala, nítida e inconfundível. Augusto já transferiu mais 5.000 da conta conjunta este mês. A tola nem percebeu. A própria voz de Augusto respondeu. Mamãe, já conversamos sobre isso. Não podemos transferir tudo de uma vez. Precisamos fazer aos poucos. Quando a casa estiver no seu nome, aí sim poderemos dar o golpe final. E quanto tempo mais vamos esperar? A impaciência de Dalva era palpável. Já se passaram 5 anos desde que começamos isso. Paciência, mãe. Na quinta-feira assinaremos a transferência da casa. Preparei um documento dizendo que ela abre mão de qualquer direito. Depois disso, peço o divórcio e ela não fica com nada. Absolutamente nada. Uma risada fria de Dalva seguiu-se. Aquela japonesinha não merece mesmo. Nunca foi boa o suficiente para você. Sem classe, sem berço. Olhei para Augusto, que parecia ter sido atingido por um raio. Seu rosto alternava entre branco fantasmagórico e vermelho intenso. Os músculos de sua mandíbula se contraíam violentamente. Isso é mentira, sibilou entre dentes. É uma gravação manipulada. Você editou isso. Ivone balançou a cabeça negativamente. Tenho mais de 20 gravações como essa. Algumas de meses atrás, outras de semanas. A mais recente é de hoje, no restaurante, antes de você chegar. Ela avançou novamente o gravador. A voz de Dalva surgiu. Hoje é o dia perfeito para conversarmos com doutora Verônica sobre a transferência. Mirella nem sonha que estamos finalizando tudo. A advogada garantiu que é a prova de contestação, respondeu Augusto. Usamos o dinheiro da herança da avó dela para comprar a casa. Mas como está no meu nome, legalmente posso transferir para quem eu quiser. E tudo que desviamos da conta dela nesses anos? Sem rastros, mãe. Transferi para contas diferentes. Depois consolidei tudo naquela offshore em Belize. Nem o melhor contador conseguiria rastrear. Ivone desligou o gravador. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Senti uma mistura de náusea e alívio. Náusea pela confirmação da traição premeditada. Alívio por finalmente ter provas concretas de que não estava louca, não estava imaginando coisas. Augusto avançou em direção à mesa, tentando pegar o gravador.
Ivone foi mais rápida, guardando-o de volta na bolsa. É inútil, sobrinho. Tenho cópias digitais de tudo. Já enviei para meu e-mail e para outras pessoas de confiança. Por que está fazendo isso? A voz de Augusto tremia de raiva. Está do lado dela agora? Contra sua própria família? Ivone ajeitou a postura, parecendo crescer alguns centímetros. Pela primeira vez, desde que a conheci, vi vulnerabilidade em seus olhos. Porque sei exatamente o que é estar no lugar dela. Sua voz falhou ligeiramente. Seu tio Fernando fez o mesmo comigo. Por 15 anos ele desviou o dinheiro das minhas contas. Quando finalmente descobri, era tarde demais. Tinha perdido quase tudo. Se não fosse por amigos que me acolheram, teria ficado na rua. Aquela revelação me atingiu como um soco. Ivone, a mulher que sempre me criticava, que parecia me desprezar, estava agora expondo sua própria vulnerabilidade para me proteger. Meu irmão nunca faria isso, interviu Augusto, tentando recuperar o controle da situação. Tio Fernando era um homem de negócios respeitável. Respeitável em público. Um monstro em casa. Ivone abriu a bolsa novamente e retirou uma pasta. Aqui estão cópias de todos os documentos que provam o que seu tio fez comigo. E aqui, ela separou outro conjunto de papéis. Estão cópias dos documentos que encontrei no escritório de Dalva, extratos, transferências, o plano completo que vocês dois elaboraram para deixar Mirella sem nada. Meu coração acelerou. Aqueles documentos, somados às gravações e às fotos que eu mesma havia tirado horas antes, formavam um caso sólido. Não apenas para um divórcio em termos favoráveis a mim, mas possivelmente para um processo criminal por fraude. Augusto percebeu isso também. Seu rosto transformou-se numa máscara de pânico mal disfarçado. Tia Ivone, vamos conversar com calma. Isso é um mal-entendido. Posso explicar cada uma dessas transferências. Explicar para um juiz, talvez. Ivone entregou-me a pasta. Mirella, isso é seu. Use como achar melhor. Peguei a pasta com mãos trêmulas, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. Por anos, havia me sentido sozinha naquela casa, cercada por pessoas que me desprezavam. Descobrir uma aliada na pessoa mais improvável era quase tão chocante quanto confirmar a traição de Augusto. Você não pode fazer isso. A voz dele subiu algumas oitavas. Somos família, sangue do seu sangue. Família não rouba família. Ivone ajeitou a bolsa no ombro. Família não manipula, não humilha, não destrói a autoestima de alguém por anos a fio. Augusto mudou de tática, sua expressão suavizando-se artificialmente. Mirella o amou. Isso é um grande mal-entendido? Aquelas transferências eram para investimentos para nosso futuro. E a casa estava apenas protegendo nosso patrimônio de possíveis processos no banco. Era surreal ver aquela transformação. O mesmo homem que minutos antes esmurrara a parede ao lado da minha cabeça, agora tentava parecer doce e razoável. Anos atrás, eu teria acreditado. Teria me desculpado por duvidar dele, por causar problemas, mas não mais. Acabou, Augusto. Minha voz saiu firme, surpreendendo a nós três. Não quero mais ouvir suas mentiras. Seu rosto contorceu-se novamente em fúria. A máscara de marido amoroso caiu tão rapidamente quanto havia aparecido. Você acha que pode me enfrentar? Acha que tem chance contra mim? Sou gerente de um dos maiores bancos desta cidade. Tenho conexões que você nem imagina. Conexões suficientes para explicar fraude e desvio de dinheiro? Ivone interviu. Duvido que seus superiores no banco ficariam felizes em saber que um de seus gerentes usa conhecimentos financeiros para roubar a própria esposa. Augusto empalideceu. Sua carreira no banco era seu maior orgulho, a base de toda sua identidade. A mera sugestão de que poderia perdê-la era mais eficaz que qualquer ameaça física. Vocês não fariam isso, murmurou menos confiante. Eu faria. Minha resposta veio sem hesitação. Algo havia mudado dentro de mim. O medo que me paralisara por anos transformara-se em determinação. A não ser que façamos um acordo aqui e agora. Ivone olhou para mim com surpresa. Que tipo de acordo? Nunca fui boa em negociações. Augusto sempre fazia questão de me lembrar disso. Mas naquele momento, com provas concretas em mãos e uma aliada inesperada ao meu lado, senti-me estranhamente poderosa. Quero tudo de volta. Cada centavo desviado com juros.
Quero a casa no meu nome. Afinal, foi comprada majoritariamente com minha herança. E quero que você, apontei para Augusto, suma da minha vida, sem contestações, sem dramas, sem tentar me difamar na farmácia ou entre amigos. Augusto riu, mas era uma risada nervosa, desprovida de humor. E se eu me recusar? Então amanhã mesmo levo essas gravações e documentos para seu superior no banco, para a polícia e para o melhor advogado que eu encontrar. Surpreendi-me com minha própria firmeza. Pense bem, Augusto. O que seria pior para sua preciosa reputação? Um divórcio discreto ou um escândalo público por fraude? Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente desestabilizado. Era a primeira vez que eu o via completamente sem controle da situação. Por anos, Augusto sempre estivera 2 passos à frente, manipulando, planejando, orquestrando cada aspecto da nossa vida. Agora, finalmente, estava acuado. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Não, mantive-me firme. Decida agora, acordo ou justiça? Ivone olhou para mim com uma mistura de surpresa e admiração. Talvez nunca tivesse esperado tal assertividade da sobrinha, que sempre considerou fraca e submissa. Augusto caminhou até a janela, dando-nos as costas. Seus ombros caídos revelavam a derrota que sua voz tentava esconder. Tudo bem, pronunciou finalmente. Farei a transferência da casa para seu nome. Devolverei o dinheiro, mas quero sigilo absoluto. Ninguém pode saber disso, especialmente no banco. E sua mãe? Perguntei. Ela concordará com isso? Um riso amargo escapou de seus lábios. Minha mãe fará o que eu mandar. Sempre fez. Ivone balançou a cabeça. Não confie nele, Mirella. Palavras não bastam. Precisamos documentar tudo isso agora. Ela estava certa. Augusto era mestre em promessas vazias, em manipular situações a seu favor. Se lhe dessemos a mínima brecha, encontraria uma maneira de reverter tudo. Tenho uma amiga advogada, falei. Vou ligar para ela agora. Podemos redigir um acordo preliminar esta noite mesmo. A essa hora? Augusto protestou. Sim, a essa hora. Minha voz não deixava espaço para discussão. Ou podemos esperar até amanhã, quando estarei na delegacia registrando queixa. Peguei meu celular e disquei o número de Sabrina. Apesar do horário avançado, ela atendeu no 3º toque. Resumidamente, expliquei a situação, pedindo que viesse o mais rápido possível com um modelo de acordo. Sempre eficiente, Sabrina prometeu estar em nossa casa em menos de 30 minutos. Enquanto esperávamos, um silêncio tenso dominou a sala. Augusto permaneceu perto da janela, evitando olhar para qualquer uma de nós. Ivone sentou-se finalmente, massageando as têmporas como se uma enxaqueca se anunciasse. Eu folheava os documentos da pasta, maravilhada com a meticulosidade de Ivone ao coletar provas. Como conseguiu tudo isso? Perguntei finalmente. Ivone suspirou profundamente. Comecei a desconfiar há cerca de 1 ano, quando ouvi uma conversa entre Dalva e Augusto sobre transferências bancárias. Algo no tom deles me lembrou dolorosamente de Fernando, meu falecido marido. Ele usava o mesmo tom conspiratório quando falava com seu contador sobre como desviar meu dinheiro. E as gravações? Um sorriso triste se formou em seus lábios. Depois que Fernando morreu e descobri tudo que ele havia feito comigo, desenvolvi o hábito de gravar conversas importantes. É um resquício do trauma, suponho. Comecei a gravar Dalva e Augusto sempre que estávamos juntos. No início, não encontrei nada além das habituais críticas a você. Mas então, numa tarde, enquanto aguardava Dalva terminar de se arrumar para um chá, bisbilhotei seu escritório e encontrei documentos semelhantes aos que meu marido escondia. Por que não me contou antes? Não conseguia esconder uma pontada de mágoa em minha voz. Porque precisava de provas concretas, respondeu honestamente. E sendo completamente sincera, também porque não confiava em você. Achava que, como tantas mulheres em situações abusivas, você negaria tudo e correria para contar a Augusto. Isso nos colocaria em risco, a você e a mim. Suas palavras, por mais duras que fossem, continham verdade. Até poucas semanas atrás, eu provavelmente teria feito exatamente isso. Negado as evidências e buscado a aprovação de Augusto. A manipulação psicológica havia sido tão eficaz que eu duvidava da minha própria percepção da realidade. A
campainha tocou, interrompendo nossa conversa. Sabrina havia chegado carregando sua pasta de couro e uma expressão determinada que conhecia bem de nossos encontros secretos nas últimas semanas. Ao entrar, avaliou rapidamente a situação. Augusto isolado perto da janela, Ivone sentada rigidamente no sofá, eu de pé com documentos nas mãos. Seu olhar perspicaz captou imediatamente a dinâmica alterada de poder na sala. Boa noite a todos, cumprimentou profissionalmente. Parece que temos um acordo para redigir. Nas 2 horas seguintes, Sabrina conduziu o processo com uma eficiência impressionante. Revisou os documentos que Ivone havia trazido, ouviu trechos selecionados das gravações e elaborou um acordo preliminar que protegia meus interesses. Augusto tentou contestar alguns pontos, mas cada objeção era meticulosamente desarmada com referências diretas às provas que tínhamos contra ele. O acordo final estipulava a transferência imediata da casa para meu nome, a devolução integral de todo o dinheiro desviado com juros, a divisão equitativa dos bens adquiridos durante o casamento e uma cláusula de confidencialidade que impedia ambas as partes de discutir os termos financeiros do divórcio. Se qualquer parte deste acordo for violada, Sabrina enfatizou, olhando diretamente para Augusto, todas as evidências de fraude financeira e desvio de recursos serão apresentadas às autoridades competentes e à diretoria do banco. Quando finalmente assinou o documento, já passava das 3 da manhã. Augusto parecia ter envelhecido 10 anos naquelas poucas horas. O homem imponente, sempre tão seguro de si, estava reduzido a uma sombra insegura e amarga. Onde vou dormir esta noite? Perguntou quando tudo estava finalizado. Não sei e não me importo. Minha resposta foi seca. Mas não será nesta casa. Ivone interveio. Pode ficar no meu apartamento esta noite, Augusto. Amanhã resolveremos o restante. Ele assentiu mecanicamente. Subiu para o quarto e desceu minutos depois com uma pequena mala. Saiu sem dizer uma palavra, seguido por Ivone, que prometeu me telefonar no dia seguinte. Quando a porta se fechou, deixando apenas Sabrina e eu na sala, senti uma onda de emoções contraditórias me invadir. Alívio, medo, euforia, exaustão, tudo ao mesmo tempo. Minhas pernas cederam e caí sentada no sofá, lágrimas finalmente escapando. Acabou, Mirella. Sabrina sentou-se ao meu lado, segurando minha mão. Você conseguiu? Não consigo acreditar, sussurrei entre soluços. Por tantos anos pensei que estava louca, que era ingrata, que não merecia nada melhor. O que importa é que agora você sabe a verdade. E tem um futuro inteiro pela frente. Olhei para os documentos espalhados pela mesa. Provas de traição, manipulação e roubo. Mas também, paradoxalmente, os instrumentos da minha libertação. Cada página contava a história de como fui sistematicamente roubada e manipulada por anos, mas também contava a história de como, finalmente, recuperei não apenas meus bens materiais, mas minha dignidade. O que faço agora? A pergunta escapou dos meus lábios, expressando a vertigem de quem subitamente se vê livre após anos de cativeiro. Sabrina sorriu. Agora? Agora você dorme. E amanhã começamos a reconstruir sua vida. Naquela noite, dormi no sofá. Apesar do cansaço extremo, não conseguia me forçar a deitar na mesma cama que compartilhara com Augusto por tantos anos. Cada centímetro daquele quarto continha memórias que agora se revelavam contaminadas pela mentira. O sono veio em ondas irregulares, entrecortado por pesadelos onde documentos se transformavam em serpentes. E Augusto ria ao me ver afundando em um mar de papéis. Acordei com o toque do meu celular. O relógio digital marcava 7h23. Na tela, o nome de Ivone piscava insistentemente. Atendi com a voz ainda rouca de sono. Mirella, bom dia! Você precisa vir ao meu apartamento agora! A urgência em sua voz me despertou completamente. O que aconteceu? Dalva está aqui? Augusto contou tudo. Ela está... Bem, você precisa ver por si mesma. 20 minutos depois, estacionava em frente ao elegante edifício no centro de Ribeirão Preto, onde Ivone morava. Nunca havia estado ali antes. Nossos encontros familiares sempre aconteciam na casa de Dalva ou na minha. O porteiro já estava avisado e me conduziu diretamente ao 10º andar. Ivone abriu a porta antes mesmo que eu tocasse a campainha.
Seus olhos revelavam uma noite sem sono, mas havia uma determinação renovada em seu semblante. Ela está na sala, sussurrou. Prepare-se. O apartamento de Ivone era surpreendentemente acolhedor. Tons pastel nas paredes, móveis clássicos, várias plantas ornamentais e fotografias antigas em porta-retratos de prata. Nada que combinasse com a imagem austera que sempre tive dela. Na sala, encontrei uma cena que jamais imaginaria possível. Dalva Rezende, a mulher que por anos me olhara com superioridade e desdém, estava sentada no sofá, cabelos em desalinho, olhos vermelhos e inchados, parecendo ter envelhecido uma década em uma única noite. Ao me ver, levantou-se abruptamente. Por um momento tenso, ficamos apenas nos encarando. Décadas de hostilidade silenciosa pairando entre nós. Então, para meu completo espanto, ela caiu de joelhos. Perdão, sua voz saiu estrangulada. Pelo amor de Deus, perdão. Fiquei paralisada, incapaz de processar aquela transformação radical. A mulher altiva e controladora, que sempre me fizera sentir inadequada e inferior, agora se prostrava à minha frente, implorando misericórdia. Ivone aproximou-se, tocando meu ombro levemente. Augusto saiu cedo. Foi ao banco resolver algumas pendências. Achei que vocês duas precisavam conversar. Dalva permanecia ajoelhada, soluçando. Superando o choque inicial, ajudei-a a levantar-se e sentar novamente no sofá. Não por compaixão. Honestamente, não conseguia sentir isso por ela ainda. Mas por uma necessidade prática de avançarmos na conversa. Por que, Dalva? A pergunta que me atormentara por anos finalmente escapou. Por que me odiar tanto a ponto de planejar me deixar na miséria? Ela enxugou as lágrimas com um lenço já encharcado antes de responder. No início, não era sobre você. Era sobre controle. Sempre controlei tudo na vida de Augusto. Seus amigos, suas escolhas, seu futuro. Quando ele te conheceu pela primeira vez, senti que estava perdendo esse controle. Mas isso evoluiu para um plano de anos para me roubar? Foi gradual, admitiu, olhando para as próprias mãos. Primeiro, apenas críticas para minar sua confiança. Depois, sugestões para Augusto controlar suas finanças. Quando vi que funcionava, que você se tornava cada vez mais submissa, percebi que poderíamos ir além. A frieza com que descrevia a escalada do abuso me causou calafrios. Para Dalva e Augusto, eu nunca fora uma pessoa, apenas um obstáculo, depois um peão, finalmente uma vítima em seu jogo perverso de poder e dinheiro. A ideia da transferência da casa foi sua ou dele? Perguntei, tentando montar o quebra-cabeça completo. Minha, confessou sem hesitar. Augusto inicialmente relutou. Disse que era arriscado demais, mas insisti que com os documentos certos e um bom advogado, seria perfeitamente legal. Convenci-o que você nunca descobriria, ou se descobrisse, nunca teria coragem de enfrentá-lo. Cada palavra era como uma faca afiada, confirmando não apenas a traição, mas o absoluto desprezo que sentiam por mim. Mesmo assim, algo não fazia sentido. Por que está me contando tudo isso agora? Por que esse arrependimento repentino? Dalva olhou para Ivone, que assentiu encorajadoramente. Porque descobri que não sou a única vítima do meu filho, respondeu com a voz embargada. Augusto não desviou o dinheiro apenas de você. Meu estômago deu um nó. Como assim? Quando ele chegou aqui ontem à noite, estava furioso. Gritou, quebrou coisas, culpou a todos menos a si mesmo. Bebeu quase uma garrafa inteira de uísque e começou a se gabar de como era mais esperto que todos nós. Dalva respirou fundo antes de continuar. Foi quando revelou que a conta em Belize não estava no meu nome, como sempre prometeu, mas no dele. E mais, vinha desviando dinheiro da minha aposentadoria há anos também. A revelação me atingiu como um raio. Augusto havia traído até sua própria mãe e cúmplice. A perversidade parecia não ter limites. Ele me mostrou extratos, continuou Dalva. Riu da minha cara. Disse que eu era uma velha tola, que seria descartada assim que não fosse mais útil, exatamente como planejávamos fazer com você. Ivone interveio. Quando Dalva me ligou às 5 da manhã, quase não reconheci sua voz. Estava completamente destroçada. Augusto havia saído, levando diversos documentos com ele. Estávamos preocupadas que pudesse tentar fugir com o dinheiro.
Onde ele está agora? Perguntei, alarmada com essa possibilidade. No banco, respondeu Ivone. Disse que precisava resolver algumas questões antes que o acordo que assinou ontem fosse formalizado. Prometo que o estamos monitorando. Dalva levantou os olhos marejados para mim. Depois que Ivone me contou sobre o acordo, sobre como você o enfrentou, percebi a monstruosidade que ajudei a criar. Meu próprio filho, roubando a mim, a esposa, provavelmente a clientes do banco também. Tenho uma teoria. Ivone acrescentou. Acho que Augusto nunca pretendeu honrar o acordo assinado ontem. Provavelmente está neste momento tentando transferir tudo que conseguir para contas inacessíveis e preparando-se para desaparecer. Um alarme soou em minha mente. Se Augusto fugisse, todos perderíamos. Eu, Dalva e qualquer outro que tenha sido vítima de suas fraudes. Precisamos agir imediatamente. Levantei-me, adrenalina substituindo-se o cansaço. Vou ligar para Sabrina. Enquanto discava o número da minha amiga advogada, tentava organizar os pensamentos. A situação havia se transformado completamente. O que começara como uma questão pessoal, meu casamento abusivo, o desvio do meu dinheiro, revelava-se potencialmente um caso muito maior de fraude sistemática. Sabrina atendeu prontamente. Após ouvir meu relato resumido, concordou que não podíamos confiar no acordo assinado na noite anterior. Estou indo para o fórum agora mesmo, afirmou. Vou solicitar uma medida cautelar de urgência para bloquear as contas de Augusto e impedir qualquer transferência ou alienação de bens. Enquanto isso, vocês três precisam ir à delegacia registrar queixa formal. Desliguei e transmiti as instruções. Dalva parecia aterrorizada com a perspectiva de denunciar o próprio filho, mas assentiu resignadamente. Há mais uma coisa que vocês precisam ver, disse Ivone dirigindo-se a um escritório adjacente. Retornou com uma pasta ainda mais volumosa que a da noite anterior. Encontrei isso no computador de Augusto quando ele finalmente adormeceu bêbado. São registros de todas as transações que ele fez nos últimos 6 anos. Abriu a pasta, revelando centenas de páginas de extratos, transferências e documentos financeiros. Não eram apenas os desvios da minha conta e da aposentadoria de Dalva. Havia registros de operações suspeitas envolvendo clientes do banco, empresas fantasmas, movimentações entre contas offshore. Meu Deus, murmurei. Isso é muito maior do que imaginávamos. E é por isso que tenho certeza que ele tentará fugir. Ivone concluiu. Augusto não está apenas enfrentando um divórcio complicado. Está potencialmente encarando acusações criminais de fraude bancária. O telefone de Ivone tocou, sobressaltando-nos. Era o porteiro do edifício, informando que a tenente Roberta Moraes da polícia estava no saguão, solicitando subir. Trocamos olhares confusos. Nenhuma de nós havia acionado a polícia ainda. Ivone autorizou a entrada. Minutos depois, uma mulher alta, de uniforme policial e postura firme, entrou no apartamento. Apresentou-se como Tenente Roberta Moraes, da Delegacia de Crimes Financeiros. Senhoras, desculpem a intrusão. Começou formalmente. Estamos investigando possíveis irregularidades no Banco Crédito Nacional, especificamente ligadas ao gerente Augusto Rezende. Recebemos uma denúncia anônima esta manhã com informações bastante específicas. Meu coração acelerou. Uma denúncia anônima? Quem poderia ter? Foi você? Perguntei a Ivone, que negou com a cabeça. Nem eu, garantiu Dalva. A tenente observava nossa confusão com interesse profissional. A denúncia veio de um funcionário do banco, informando sobre operações suspeitas conduzidas pelo senhor Rezende nos últimos anos. Identificamos o endereço da senhora Ivone como possível localização atual do suspeito. Ele esteve aqui, mas saiu cedo, explicou Ivone. Foi para o banco, supostamente para resolver pendências. Na verdade, interrompeu a tenente, ele nunca chegou ao banco hoje. Estamos monitorando todos os seus movimentos desde que recebemos a denúncia. Neste momento, equipes estão verificando aeroportos e rodoviárias. A revelação caiu como uma bomba entre nós. Augusto havia mentido novamente e provavelmente estava tentando fugir. Foi quando notei algo na expressão da Tenente Moraes, uma familiaridade que não conseguia situar. Estudei seu rosto por alguns segundos até que a compreensão me atingiu. Você frequenta a farmácia Saúde Integral, afirmei, não como pergunta. Um breve sorriso confirmou minha suspeita. Sim, há alguns anos.
mas nunca nos apresentamos formalmente. Conheço a senhora de vista, sempre muito atenciosa com os clientes. De repente, tudo fez sentido. Foi Cristiano, não foi? O farmacêutico que trabalha comigo, ele fez a denúncia. A tenente manteve a expressão neutra. Não posso revelar a identidade do denunciante, senhora Tanaka, mas posso dizer que esta pessoa demonstrou grande preocupação não apenas com as irregularidades financeiras, mas especificamente com seu bem-estar. Cristiano, o mesmo colega que havia alertado sobre Augusto no restaurante com outra mulher. O mesmo que notava quando meu sorriso não alcançava os olhos. Ele provavelmente conectou os pontos quando me viu chegar ao trabalho naquela manhã, exausta, abalada, mas visivelmente determinada. Conhecendo seu caráter observador, deve ter suspeitado que algo significativo havia acontecido. Temos esta documentação para entregar. Ivone indicou a pasta volumosa sobre a mesa. Registros detalhados das operações fraudulentas de Augusto, tanto pessoais quanto possivelmente profissionais. A tenente Moraes examinou brevemente o conteúdo, seu semblante tornando-se cada vez mais grave à medida que virava as páginas. Isto é extremamente relevante para nossa investigação, afirmou, fechando cuidadosamente a pasta. Precisarei que todas vocês prestem depoimento formal na delegacia. Assentimos em concordância. Aquele simples gesto selava uma improvável aliança entre 3 mulheres que até 24 horas atrás ocupavam posições radicalmente diferentes em relação a Augusto Rezende, a esposa manipulada, a mãe cúmplice e a tia silenciosamente vigilante. Na delegacia encontramos um ambiente surpreendentemente acolhedor. A tenente Moraes nos encaminhou à doutora Cláudia Furtado, psicóloga do Centro de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, que nos acompanhou durante todo o processo de depoimento. Separadamente, cada uma de nós relatou sua experiência, fornecendo detalhes que, combinados, pintavam o retrato completo de um predador financeiro e emocional. Foi durante esse processo que recebemos a notícia. Augusto havia sido detido tentando embarcar em um voo para o Panamá, utilizando documentos falsos. Carregava consigo 3 celulares, diversos cartões de crédito internacionais e uma quantia significativa em dinheiro vivo. Enquanto processava essa informação na sala de espera da delegacia, senti uma mão gentil tocar meu ombro. Era Cristiano. Soube que estaria aqui, explicou timidamente. Espero que não se importe com minha intromissão. Intromissão? Sorri genuinamente pela primeira vez em dias. Você potencialmente salvou minha vida financeira e emocional. Ele sentou-se ao meu lado, aqueles mesmos olhos observadores agora carregados de preocupação sincera. Notei algo diferente em você esta manhã. Uma determinação que nunca havia visto antes. Conectei isso com o que testemunhei no restaurante, com comentários que você deixou escapar ao longo dos meses, e simplesmente segui minha intuição. Como sabia sobre as fraudes no banco? Não sabia com certeza, admitiu, mas tenho um irmão que trabalha na auditoria interna do Banco Crédito Nacional. Há meses ele mencionava investigações sobre operações suspeitas em uma das agências. Quando comentei sobre minhas preocupações com você, os comportamentos que observava em seu marido, ele percebeu que poderia haver uma conexão. 2 semanas se passaram desde aquela manhã na delegacia. A vida assumiu um ritmo completamente novo, libertador, mas também assustador em sua amplitude de possibilidades. A casa no residencial Vila das Flores foi legalmente transferida para meu nome. As contas secretas de Augusto foram bloqueadas e um processo de restituição dos valores desviados estava em andamento. Dalva, surpreendentemente, transformou-se. O choque de descobrir a traição do filho pareceu quebrar décadas de amargura e manipulação. Vendeu sua própria casa e mudou-se para um apartamento modesto perto do centro. Iniciou terapia e, hesitantemente, pediu para manter contato comigo. Não éramos amigas. As feridas eram profundas demais para isso, mas havia um respeito mútuo nascendo das cinzas de tanto ódio. Ivone tornou-se uma presença constante em minha vida. Sua experiência com o abuso financeiro criou um vínculo improvável entre nós. Começamos a frequentar juntas um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência patrimonial, compartilhando nossas histórias, aprendendo sobre direitos financeiros básicos que ambas desconhecíamos.
Foi durante uma dessas reuniões que tive a ideia. Compartilhei-a primeiro com Ivone, depois com Cristiano, que se tornaram um amigo próximo e apoiador. Ambos demonstraram entusiasmo imediato. 3 meses após o fatídico jantar no Sabor do Cerrado, inauguramos o primeiro escritório da nossa ONG, Patrimônio Seguro, Consultoria Financeira para Mulheres. Utilizando parte do dinheiro recuperado, criamos um espaço acolhedor onde oferecíamos orientação gratuita sobre independência financeira, reconhecimento de sinais de abuso econômico e planejamento financeiro básico. Ivone, com sua experiência amarga, tornou-se conselheira-chefe. Cristiano oferecia suporte voluntário nas questões administrativas. Eu, finalmente aplicando minha formação em farmácia de forma inesperada, desenvolvi um diagnóstico para identificar sintomas de controle financeiro em relacionamentos. Augusto permanecia detido, aguardando julgamento por múltiplas acusações de fraude. O caso ganhara repercussão nacional, expondo um esquema que afetara dezenas de clientes do banco, além de suas vítimas pessoais. Numa tarde de quinta-feira, enquanto atendia uma jovem que suspeitava estar em um relacionamento financeiramente abusivo, recebi uma mensagem de Sabrina. Julgamento marcado. Prepara-se para testemunhar. Olhei para a cliente à minha frente, olhos baixos, voz hesitante, desculpando-se por exagerar, e vi a mim mesma de meses atrás. Tomei suas mãos entre as minhas. O primeiro passo é o mais difícil, disse, com a autoridade de quem atravessou o inferno e voltou mais forte. Mas prometo que do outro lado há uma vida que você nem imagina ser possível. Naquele momento percebi que a verdadeira vingança não estava na punição de Augusto, mas em transformar sua tentativa de me destruir no fundamento para reconstruir não apenas minha vida, mas potencialmente a de centenas de outras mulheres. O telefone tocou novamente. Era a Tenente Roberta, informando que mais 2 vítimas de esquemas similares haviam sido identificadas e estavam sendo encaminhadas à nossa ONG para orientação. Estamos prontas para recebê-las, respondi, sentindo uma força tranquila que jamais experimentara antes. Olhando para trás agora, ainda me parece surreal como uma simples mudança de senha em um cartão foi capaz de desencadear uma completa transformação na minha vida. Por 7 longos anos vivi sob o jugo de um casamento que lentamente me destruía. Augusto não apenas controlava minhas finanças, mas minha autoestima, minhas amizades, meus sonhos e perspectivas. Eu havia me tornado uma sombra da mulher que um dia fui, uma farmacêutica respeitada em Ribeirão Preto, reduzida a pedir permissão para comprar itens básicos com meu próprio dinheiro. Naquela noite no Sabor do Cerrado, quando Augusto me ligou enfurecido por não conseguir pagar o jantar com sua mãe e sua tia, algo despertou dentro de mim, uma faísca de coragem, uma centelha de indignação que cresceu até se tornar uma chama incontrolável. Após anos aceitando suas mentiras, seus controles, suas humilhações, finalmente disse não. E aquele simples não mudou tudo. A descoberta dos documentos em seu escritório revelou a profundidade da traição. Não era apenas controle financeiro, era um plano meticulosamente arquitetado para me deixar sem absolutamente nada. A casa que ajudei a comprar com a herança da minha avó seria transferida para o nome de Dalva. O dinheiro que ganhava honestamente na farmácia era sistematicamente desviado para contas secretas. Meu futuro estava sendo roubado diante dos meus olhos, e eu sequer percebia. A chegada inesperada de Ivone naquela noite foi o ponto de virada. Aquela senhora que sempre me tratara com frieza e críticas, revelou-se minha improvável salvadora. Durante 1 ano inteiro, ela coletara provas, gravações, documentos, registros, que comprovavam não apenas o abuso financeiro que eu sofria, mas também a extensão das fraudes de Augusto. Por ter sido vítima do mesmo tipo de abuso pelo falecido marido, Ivone reconheceu os sinais que eu, em minha ingenuidade, ignorei por tanto tempo. O confronto que se seguiu ficará para sempre gravado em minha memória. Ver Augusto, sempre tão controlado e manipulador, perder completamente o domínio da situação diante das evidências inegáveis. A forma como tentou, até o último minuto, reverter a situação, usar sua habilidade de manipulação para escapar das consequências.
e como, pela primeira vez, suas táticas falharam completamente. O acordo assinado naquela madrugada, com a ajuda imprescindível de Sabrina, parecia ser a resolução definitiva. Mas o destino tinha ainda mais reviravoltas reservadas. A revelação de que Augusto traía até mesmo sua mãe e cúmplice, desviando dinheiro da aposentadoria de Dalva, mostrou a profundidade de sua perversidade. Não havia limites para sua ganância, nem mesmo os laços sanguíneos eram respeitados. A tentativa de fuga para o Panamá com documentos falsos foi o último ato desesperado de um homem que finalmente via seu castelo de mentiras desmoronar. A denúncia anônima que levou à sua captura, obra de Cristiano, meu observador e preocupado colega de trabalho, fechou o ciclo que começara com um simples não ao telefone. Hoje, 6 meses após aquela noite que mudou tudo, sou uma mulher completamente diferente. A casa no residencial Vila das Flores é legalmente minha. Meu dinheiro é administrado por mim, exclusivamente. Minha autoestima, embora ainda em reconstrução, cresce a cada dia. E o mais importante, encontrei um propósito maior em toda essa dor. Nossa ONG Patrimônio Seguro já atendeu mais de 100 mulheres em situações similares a que vivi. Algumas ainda presas em relacionamentos financeiramente abusivos, outras recém-libertas e tentando reconstruir suas vidas. Com Ivone, Cristiano e agora até mesmo Dalva, em seu processo de redenção, oferecemos não apenas orientação financeira, mas também aquilo que mais faltou em minha própria jornada: reconhecimento e validação. O caso de Augusto segue tramitando na justiça. As investigações revelaram um esquema muito maior do que imaginávamos inicialmente, afetando dezenas de clientes do banco. Seu julgamento tornou-se um marco na discussão sobre violência patrimonial contra mulheres, tema que finalmente começa a receber a atenção que merece nos meios de comunicação. A vingança que inconscientemente busquei ao bloquear aquele cartão acabou sendo muito mais doce do que qualquer punição que o sistema judicial possa impor a Augusto. Minha verdadeira vingança foi recuperar minha vida, minha dignidade, minha independência. Foi transformar aqueles anos de sofrimento em sabedoria, para ajudar outras mulheres. Foi provar para mim mesma que sou muito mais forte, resiliente e capaz do que jamais me permitiram acreditar. Se você está assistindo este vídeo e de alguma forma se identificou com qualquer parte da minha história, saiba que não está sozinha. Os abusos financeiros são frequentemente invisíveis, disfarçados de proteção ou cuidado. Os abusadores contam com nosso silêncio, com nossa vergonha, com nossa dúvida sobre nossa própria percepção da realidade. Mas quero que saiba, você merece controle sobre seu próprio dinheiro. Você merece transparência financeira. Você merece parceria, não tutela. E, acima de tudo, você merece ser tratada com respeito e dignidade. Pessoal, de onde você está assistindo? Deixa nos comentários sua cidade. Quero muito saber quem são vocês que dedicaram tempo para ouvir minha história. E mais importante, se você conhece alguém que possa estar vivendo situação similar, compartilhe este vídeo. Pode ser o primeiro passo para uma transformação profunda na vida dessa pessoa. Meu nome é Mirela Tanaka e esta foi minha história no canal Vingança do Dia. Se você chegou até aqui, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias de superação e justiça. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas que podem estar precisando ouvir exatamente o que compartilhamos aqui. O like é extremamente importante para o algoritmo do YouTube mostrar nosso conteúdo para mais pessoas. Então, se essa história tocou você de alguma forma, por favor, deixe seu like. Os comentários são a alma deste canal. Quero muito saber o que você achou desta história. Já viveu algo parecido? Conhece alguém que passou por isso? Tem alguma pergunta sobre como identificar sinais de abuso financeiro? Cada comentário é lido com carinho e ajuda a construir nossa comunidade. Pessoal, preparar estes vídeos diariamente exige muito trabalho, pesquisa e dedicação. Se puder, considere ajudar o canal com um "valeu demais". É uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção e continuar trazendo histórias impactantes como esta diariamente. Cada contribuição, por menor que seja,
faz uma diferença enorme para mantermos este canal ativo e crescendo. Também não se esqueça de conferir nossos outros vídeos. Temos histórias de diversos tipos de vinganças justas, superações impressionantes e transformações de vida que vão te inspirar. Termino com uma reflexão. Minha vingança não foi destruir Augusto, foi reconstruir Mirella. Às vezes, a melhor vingança não é devolver na mesma moeda, mas sim erguer-se das cinzas e mostrar quão forte você realmente é. Obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo do canal Vingança do Dia.